Olá a todos. Nesta aula nós vamos discutir as medidas de utilidade em estudos de qualidade de vida e vamos falar um pouco sobre dois indicadores usados em estudos de custo-utilidade, que são os anos de vida ajustados por qualidade e os anos de vida ajustados por incapacidade. Meu nome é Gilmara, eu sou enfermeira e epidemiologista e a gente vai discutir um pouco sobre esses conceitos. Os objetivos da nossa aula incluem introduzir os aspectos conceituais das medidas anos de vida ajustados por qualidade, conhecidos como CALI, anos de vida ajustados por incapacidade, ou DALI, as relações dessas medidas com o conceito de utilidade. Vamos apresentar os métodos mais comuns para o cálculo do CALI e do DALI e vamos discutir alguns potenciais e limitações dessas medidas. Tanto no dicionário formal como no senso comum, o conceito de utilidade que conhecemos pode não ser sinônimo do conceito da palavra utilidade, que é utilizado na perspectiva da construção dos indicadores sobre os quais iremos conversar. Entretanto, se pensarmos um pouco mais quando falamos sobre utilidade de alguma coisa, é provável que venha ao nosso pensamento seja um tipo de propriedade de alguma coisa ou de algo que representa a serventia desta coisa para atender alguma necessidade de alguém. Em tese, então, a gente pode pensar que isso se trata de um processo de atribuição de valor, ou seja, seria uma questão de utilidade. Trazendo um pouco da história, da necessidade da ciência de mensurar esta valoração por um determinado estado da vida de uma pessoa, ou seja, de atribuir valores, Pascal, um religioso, ele quis mensurar sua decisão de viver em uma vida religiosa ou uma vida mundana. Segundo ele, apesar da razão não poder determinar a existência ou não de Deus, este de fato existe ou não, independente da nossa crença. Porém, a verdade somente seria revelada aos homens na ocasião da morte. O problema para ele é que a gente precisaria decidir sobre a forma de viver antes de morrer. Então, ele para propor uma decisão, ele retornou a um conceito de valor esperado que ele mesmo havia desenvolvido. Ele atribuiu, então, o resultado de uma vida infinita após a morte, caso Deus existisse, se ele tivesse uma vida pia. E ele atribuiu um valor zero para a mesma condição, caso Deus não existisse. E para a vida mundana, ele atribuiu uma constante K, já que ele rejeitava essa ideia de um Deus punitivo, e ele construiu uma equação de probabilidade. Nesta equação de probabilidade, como a gente pode ver aí nesse slide, ele chegou à conclusão que em qualquer dos cenários, Deus existindo ou não, era mais vantagem para ele viver uma vida religiosa, né? Isso é uma curiosidade e mais ou menos um pouco da história, mas em termos científicos, com o objetivo mesmo, de medir essa utilidade esperada, a teoria da utilidade esperada inicialmente foi construída por von Neumann e Morgenstern, com base na teoria da utilidade esperada, que consiste na mensuração do comportamento humano em relação às suas preferências em cenários de incerteza. A teoria consistia em dizer que a maximização da utilidade esperada é logicamente equivalente à hipótese de que o comportamento de escolha satisfaz algumas restrições sobre a forma de axiomas. Uma vez que estes axiomas são satisfeitos, então seria possível construir uma função de utilidade esperada que representasse as preferências do indivíduo. Isso foi construído no cenário da construção de jogos, Foi essa a intenção deles. Eles não esperavam que
essa teoria fosse ter o impacto na economia que teve. A teoria da utilidade esperada ela teve uma base probabilística, partindo de 3 axiomas. O primeiro deles é que preferências existem e elas são transitivas, e que existe algum grau de independência entre as preferências, a partir de escolhas entre elas. E há uma certa continuidade, há uma continuidade entre as preferências. Estes axiomas, então, são de certo modo complexos e são construídos por expressões matemáticas e podem ser mensurados. Então, nesta teoria, ela traz a forma como os indivíduos racionais tomam decisão em cenários de incerteza, e isso traz uma proposta de mensuração desse comportamento do indivíduo com a probabilidade dele arriscar em cenários de incerteza. Já no contexto das avaliações econômicas em saúde, a medida de utilidade se propõe a mensurar a preferência e parte do princípio de que quanto mais preferível é um resultado, maior será a utilidade agregada a esse resultado. Preferência seria então um termo guarda-chuva e ele pode ser caracterizado em valores e utilidade. Os valores são um tipo de preferências mensurados por meio de questões ou cenários construídos com base em certezas. Na mensuração dos valores, não haverá qualquer probabilidade de incerteza na forma em que o futuro é descrito para que haja uma escolha, para que o indivíduo faça a escolha por uma opção ou outra. Já nas utilidades, este é um tipo de preferência construída com base em incertezas. Então, sempre haverá alternativas onde pelo menos uma delas deve conter alguma probabilidade de algo acontecer ou não. E aí a utilidade consegue, segundo os autores, apreender a atitude relacionada ao risco, ou seja, o quanto esse indivíduo está disposto a apostar em um cenário de incertezas. Mas aí, Então, o que qualidade tem a ver, tem relação com essas questões de preferências? O que isso tudo tem a ver com qualidade de vida? Então, antes da gente falar um pouco disso, seria importante pensar sobre o que seria qualidade de vida neste contexto. E a gente vai dar uma parada por aqui para seguir na parte 2 da aula, quando a gente discute um pouco mais sobre o que é ou o que seria, se é que é possível definir qualidade de vida neste cenário.